já abro o programa aqui com uma novidade, que até não é tão nova assim, mas a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, com o doutor Gilberto Laorgue Nunes, que é cardiologista, você já sabe, nosso colunista aqui do Band Mulher. E, na verdade, é um assunto que atinge todo mundo, porque a gente sempre pensou sobre parâmetros que eram padrões, vamos dizer assim, dessa questão, né, dos números da pressão. E aí, agora a gente teve uma pequena mudança, e nem sei se tão pequena, com relação a esses números. 12/8, doutor, passa a ser pressão alta? Então, Regina, essa foi uma mudança que a diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia publicou agora recentemente. Na realidade, isso vem de encontro a um conceito que a gente já tem percebido há bastante tempo e tem explorado no consultório, é que a pressão é um contínuo, né? Então, que quanto mais alta a pressão, mesmo dentro de níveis antes considerados normais, existe um discreto e gradativo aumento do risco cardiovascular desses pacientes. Então, o que se começou a ver com estudos clínicos é que acima de 12/7 de pressão arterial, o risco começa lentamente a subir. É mais ou menos como o pré-diabetes e o diabetes. O pré-diabetes, o que é? É aquela pessoa que tem uma glicemia de jejum acima do normal, mas não em níveis de diabetes. O que se viu nesses pacientes há muito tempo atrás? Que o risco deles não é tão alto quanto o do diabético, mas é mais alto do que a pessoa que tem uma glicemia de jejum abaixo de 100. Então, com a pressão arterial é a mesma coisa. Então, o 12/8, que até foi, alguns anos atrás, motivo de uma campanha da Sociedade Brasileira de Cardiologia, como sendo, vamos dizer assim, a meta, padrão. A meta é considerado normal. Hoje já se viu que não. Então, o que a Sociedade Europeia fez foi criar uma outra categoria, que seria como uma pré-hipertensão, vamos dizer assim, que é os níveis que são acima de 12/7 e abaixo de 14/9. 14/9, acima de 14/9, o diagnóstico é de hipertensão arterial e esses pacientes têm que ser tratados com medicamento e medidas gerais. O que essa diretriz inovou é a sugestão de que esses pacientes, os chamados pré-hipertensos, ou seja, acima de 12/7, eles também merecem uma atenção especial, especialmente se eles têm outros fatores de risco cardiovasculares, diabetes, colesterol alto, etc. Então, nesses pacientes, que a gente, a princípio, no passado, não fazia grandes intervenções, a gente tem que recomendar atividade física, dieta, parar de fumar, controle do sal, de uma maneira mais incisiva, e se essa pressão não responde a esse tratamento, se entrar com remédio. Tá, mas o 12/8, então, se a pessoa era considerada sempre normal, e agora... É considerada pressão elevada. É considerada pressão elevada. Ela já vai ter que começar a entrar, talvez, num tratamento. Ela vai ter que fazer medidas gerais. Não medicação, em primeiro lugar, mas se ela está acima do peso, fazer dieta, fazer atividade física regular, controlar a ingesta de sal na dieta. Então, são medidas gerais, né? E outra coisa importante também é que a recomendação é que essa pessoa que está com essa pressão acima de 12/7, mas ainda abaixo de 14/9, que ela faça medidas em casa da pressão arterial. E como é que isso tem que ser feito? De preferência com aqueles aparelhos que põe no braço, não no punho, tá? Em 2 momentos do dia diferentes, pode ser de manhã e à noite. Essa pessoa tem que procurar um ambiente tranquilo, com uma iluminação baixa, ficar 5 minutos relaxando e medir a pressão sentado numa cadeira com o braço estendido num suporte numa mesa. Pois é, era isso que eu ia perguntar. Ou seja, não é uma vez que a pessoa mede a pressão que é a pressão definitiva. Não. Ela vai ter que fazer um apanhado das pressões que vão em uma semana, por exemplo. A recomendação, exatamente, é que ela faça essa medida 2 vezes ao dia, de 3 a 7 dias. Anote e faça uma média geral. Se essa média geral tiver 12/7 para baixo, tudo ok, vida que segue. Se tiver acima de 12/7, bom, aí temos que entrar nas medidas gerais e se não responder às medidas gerais, se a pressão não baixar com a dieta, atividade física, etc., aí a gente tem que considerar o uso de medicações, especialmente se essa pessoa tem outros fatores de risco. Tá, mas é impressão minha ou é muito difícil a gente achar uma pressão abaixo de 12/8? Não é. No consultório, por exemplo, acontece uma coisa gozada no consultório. A gente trata o paciente que é hipertenso, aí ele começa a medir em casa e ele mede, a pressão ontem deu 11/6. Aí eu vou parar de tomar o antihipertensivo porque a pressão está baixa demais. Gente, pressão baixa não mata ninguém. Sim. Entendeu? O que mata é pressão alta.
Pressão baixa não tem o mínimo problema. Se a pressão está 10/6 e a pessoa está se sentindo bem, não tem que parar o tratamento nem nada disso. Mas eu pergunto isso até porque a vida toda, por exemplo, tive pressão baixa, né? E a pressão baixa também pode subir com o tempo? Pode. A pessoa pode ter pressão baixa e, à medida que os anos passam, a pressão tende a gradualmente subir e para as mulheres, especialmente depois da menopausa. Então, existe um aumento mais expressivo da pressão. Então, o fato da pessoa na juventude ter pressão baixa não significa que ela esteja livre de se tornar hipertensa pra sempre, assim. mais tarde, exatamente. E qualquer idade, na verdade, pode também, por exemplo, pode ser um adolescente e ter pressão alta? Pode. É menos comum, mas pode. Uma coisa que a gente tem visto, talvez tenha relação com a Covid, depois da epidemia da Covid, a gente começou a perceber no consultório a chegada de pessoas cada vez mais jovens com hipertensão. E existem alguns relatos de que a Covid, a infecção por Covid, pode propiciar o desenvolvimento de hipertensão. E os sinais, assim? Ela dá sinal, por exemplo, a pressão, quando ela resolve se elevar por algum motivo? Da primeira vez, eu digo assim, que a pessoa não sabe que tem a pressão alta. Infelizmente, não. A pressão alta ela é silenciosa. Então, por isso que é importante as consultas médicas, ou com clínico geral, ou com cardiologista, se fazer a medida de pressão. As mulheres, por exemplo, quando forem no ginecologista fazer a revisão anual, a pressão deve ser medida porque, na grande maioria dos casos, esse é um achado incidental de uma consulta por outra razão. Porque a pressão não dá sintoma na maioria das vezes. O que as pessoas associam, eu estou com dor de cabeça, vai medir a pressão está alta. Muitas vezes a pressão subiu por causa da dor de cabeça e não o contrário.